Um bom dia a todos, eu sou Lúcio Soares. Enquanto as reuniões presenciais na nossa casa, o grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, elas não retornam à forma tradicional, né, como nós nos acostumamos, nós aproveitamos, né, a oportunidade que a tecnologia nos oferece para aqui no nosso canal do grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas, no YouTube, podermos veicular, né, os conteúdos que a doutrina espírita nos propõe estudar como de ordinário sempre fizemos nas nossas reuniões. Então, nós iniciamos com uma prece, elevando os nossos pensamentos à figura do Mestre Jesus, pedindo a Ele, Mestre querido, que o nosso estudo possa transcorrer na Tua doce paz, na Tua harmonia, e que os trabalhadores espirituais que atuam em Teu nome, Mestre, os trabalhadores do nosso Rita de Cássia, possam nos sustentar, nos intuir, possam nos direcionar o caminho a ser seguido ao longo desse estudo. Que seja com a permissão desses amigos espirituais que nos dirigem, com a tua permissão, Jesus, mas sobretudo com a permissão de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado mais um estudo da doutrina dos Espíritos, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. O tema que a casa propõe para o estudo na manhã de hoje é extremamente interessante, extremamente importante para nos prepararmos, né, para as situações que a vida nos coloca, né? Porque a tradição religiosa ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, fez com que alguns assuntos, alguns temas que fazem parte da nossa vida se tornassem um pouco de tabu, né? Gerando ao longo desse tempo um grande desconforto, né? Para se falar sobre esses assuntos. Mas são assuntos absolutamente naturais da nossa vida, são realidades que nos esperam. E essa eu acho que é uma das grandes propostas, né, da doutrina espírita. O estudo da doutrina espírita nos permite conhecer as leis que regem, né, a nossa vida, essas leis imutáveis do Pai, que Jesus veio nos esclarecer inicialmente na medida da possibilidade de compreensão da humanidade naquela época, e 18 séculos depois, né, os espíritos responsáveis pela codificação, né, junto a Kardec, vieram trazer esses esclarecimentos mais detalhados, né, que tanto nos esclarecem, mas principalmente tanto nos confortam, né, porque trazem realmente reflexões, revelações que nos fortalecem profundamente, né, para o enfrentamento de situações importantes ao longo da nossa vida. E uma dessas situações é justamente o tema, né, proposto para o estudo, né, na manhã de hoje, que, para a gente contextualizar, está no Livro dos Espíritos, o primeiro dos 5 livros, né, da chamada obra básica, né, codificação de Kardec. Kardec fez a partir das mensagens trazidas por uma quantidade muito grande de médiums em locais muito distintos do mundo, né, trazendo essa autoridade universal que a doutrina espírita apresenta, porque não foi trazida por uma pessoa. Kardec apenas organizou, né, os ensinamentos que os espíritos trouxeram através de tantos médiums, né? E nós hoje vamos falar um pouquinho, né, da parte segunda, que fala da vida espírita, no capítulo 6, né, que fala da vida espírita, né? E o tópico que nos toca na noite de hoje vai das questões 274 e seguintes, encerrando na 290, e traz por título, né, do tópico as relações do além-túmulo. Né? Então, a proposta aqui desse tópico organizado por Kardec foi organizar essas perguntas e as respostas dadas pelos espíritos de como acontecem as coisas no plano espiritual, no mundo dos espíritos. Ou seja,
Quando nós desencarnamos, e já fizemos isso tantas vezes, não é verdade? E voltamos à pátria do espírito, que é a nossa pátria verdadeira, né? As passagens que temos no planeta Terra, em tantos outros, são momentos da vida do espírito, mas não é a sua vida na essência. A vida na essência é no mundo, na chamada pátria espiritual, né? E as coisas são um tanto diferentes, um pouco diferentes, algumas vezes bastante diferentes, daquilo que nós estamos acostumados, né? Nas relações entre as pessoas, os encarnados no mundo material, né? E algumas grandes verdades, né, a gente tira desse estudo. E antes de começar a dar uma olhadinha em algumas dessas questões, algumas poucas delas que a gente vai ler aqui e tecer alguns comentários, eu queria primeiro lembrar a muitos de vocês que já leram, né, a obra há 2000 anos, e outros tantos que ainda não leram vão ler, né? Eu não vou dar spoiler do final do livro, evidentemente, mas queria registrar uma passagem que lá é muito importante, marca todos nós. E ela traz um conteúdo que é muito importante para a gente utilizar nesse estudo que a gente vai fazer hoje. Né? Que vai começar, Kardec vai começar perguntando, logo na primeira das questões, na 274, se existe um tipo de hierarquia, um tipo de autoridade, de subordinação no mundo dos espíritos, nas relações no além-túmulo. E os espíritos vão dizer que sim, existe, bastante significativa, mas tem uma característica muito importante que é diferente da nossa. Ela não se pauta na força, mas ela se pauta num ascendente moral. E é tão importante essa questão, meus amigos, do ascendente moral, né, na vida do espírito, que muitas vezes nós temos inclusive a oportunidade de lidar no próprio plano encarnado, no plano material, com esses acontecimentos, quando nós nos deparamos com pessoas que envergam uma autoridade moral muito grande, né, que tem a nossa admiração, o nosso apreço, não por conquistas materiais, porque veremos isso no plano espiritual não vai fazer diferença nenhuma, mas aquelas pessoas que muitas vezes, né, pessoas que a gente considera sábias, né, e que pela sabedoria que já construiu, e não existe construção de sabedoria sem construção de moralidade, essas pessoas desenvolvem junto a nós, né, uma presença muito marcante. E essa sensação, né, eu me lembro aqui das algumas vezes em que eu já tive a oportunidade de estar próximo a pessoas com grande autoridade moral, a sensação, né, que nós sentimos que é indefinível e que quando estava vendo, né, iniciando esse estudo, pensei imediatamente na passagem na obra, como eu vinha falando, há 2000 anos, ditada pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, do encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. Né? Então, só para a gente contextualizar, a filha do senador tinha uma doença muito séria, hanseníase, e vinha piorando cada vez mais, e a esposa do senador, que era uma pessoa de muita fé, fica sabendo, né, do cristianismo, sabendo dessa figura tão importante que era o profeta, o Messias, né, que vinha de Nazaré, trazendo uma mensagem, fazendo curas incríveis. E ela insiste muito ao seu marido, senador, para que tivesse um contato com ele, para que ele pudesse salvar, né, a pequena menina que vinha piorando cada vez mais da doença. E depois de muito relutar, porque era um homem de muito orgulho, o senador Públio, ele resolve atender os apelos da esposa, mas para que não fosse visto em público com aquele homem que trazia tanta controvérsia junto a si, ele pede que Jesus lhe seja trazido nos seus próprios domínios, no final do dia, já no início da noite. E a narração de Emmanuel não poderia ser mais linda. Eu vou, né, pedir licença para que durante uns 3 minutinhos eu só ler
essa página e principalmente o efeito da presença de alguém com uma envergadura moral, né? É verdade que era o mestre, mas descreve de uma forma que eu não conseguiria retratar para vocês. Então nós temos aqui a passagem no capítulo 5, que é chamado Messias de Nazaré, e Públio Lentulus está esperando Jesus na parte externa de uma morada, junto à relva, sentado em um banco coberto de savos. Então tem todo aquele detalhamento do contexto, está próximo ao lago de Genezaré, ele sente as brisas do lago de Genezaré e começa a sentir um envolvimento muito grande quando ele começa a ouvir passos. Esses passos vêm em sua direção e Emmanuel descreve aquele homem com uma feição inigualável, de uma bondade, de uma misericórdia nos olhos impressionante, de uma serenidade que chama a atenção de qualquer criatura, mas também um homem com uma energia no olhar fora do comum, não conhecida por aquele homem até então. E ele vai narrando que o homem vai se aproximando e ele percebe os cabelos castanhos de Jesus, que eram perpassados por fios de luz dourada, ou seja, toda a caracterização que aquele ser tão superior em termos morais, em termos espirituais, ao senador vinha se aproximando. E aí, nesse capítulo 5º, né, que tem o título de O Messias de Nazaré, em certo ponto, Emmanuel descreve da seguinte forma: Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa, e aí eu queria chamar a atenção, é invencível, uma força misteriosa e invencível, fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto doce e de soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a impressão inesquecível de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E antes de ler as palavras de Jesus, eu vou lembrar vocês que antes do aparecimento de Jesus aqui, Públio Lentulus, ele se questionava como ele se entenderia com Jesus, porque Jesus era um homem humilde, certamente falaria em aramaico, que era a linguagem daqueles que vinham de Nazaré. E ele não entenderia. E aqui nós percebemos já um tópico, um ponto importante que vai ser abordado nesse estudo, como se dá a linguagem dos espíritos. Evidente que Jesus e o senador estavam encarnados naquele momento, mas o poder espiritual de Jesus era algo tão grande que ele trazia, né, para uma experiência entre dois encarnados algo que é típico da experiência entre os espíritos, que é a comunicação se dando pela linguagem pura do pensamento. Então, Jesus diz a ele: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesseis adquirir de uma só vez e para toda a vida a sublime lição da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do seu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, porque lia seu pensamento,
continuou: sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor, mas de tua mulher, porque a fé é divina, basta um raio só das suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos de vaidade da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas que repassavam por seu coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade. Essa cena, meus amigos, mostra de uma forma muito clara o que é autoridade que vige no plano espiritual. É uma autoridade que prescinde de todos os títulos materiais da Terra. Né? Nas questões seguintes, os espíritos abordam isso. Nós não levamos conosco para a nossa vida espiritual nenhum título da Terra. Levamos as nossas conquistas intelectuais, tudo que agregamos à nossa inteligência, ao nosso conhecimento, e também levamos as nossas conquistas morais. E essa construção de progresso espiritual é o único patamar, o único balizar que vai servir para a existência dessas relações extremamente bem organizadas do ponto de vista de disciplina, de hierarquia e de autoridade, mas tão somente o ascendente moral, como na questão 274. Eles nos falam. Essa é a primeira grande verdade que esse estudo nos revela. Né? A morte, ou seja, o desencarne, quando nós voltamos, repito, já fizemos isso tantas vezes, quando regressamos depois de uma jornada na carne, a pátria verdadeira, que é a pátria dos espíritos, nós somente levamos aquilo que nós construímos de espiritual, nada material. E o que nós crescemos ao longo da encarnação é exatamente como nós estaremos depois de desencarnarmos. Isso significa, meus irmãos, que ao contrário do que muitas vezes, inclusive algumas linhas religiosas tentam passar para nós, o que é uma grande ilusão, não existe nenhuma alteração da substância do espírito na sua passagem do estado de encarnado para desencarnado. Se nós éramos egoístas, somos em geral, mas se éramos extremamente egoístas, continuaremos extremamente egoístas. Se éramos excessivamente sensoriais, continuaremos sensoriais. Se éramos muito sensuais, continuaremos muito sensuais. O desencarne, o retorno a essa pátria do espírito é tão somente uma mudança na nossa vida que é única, né? Temos o hábito, às vezes, equivocado de falar, nas muitas vidas do espírito, não. O espírito imortal, que é criado simples e ignorante por Deus, para chegarmos até a perfeição angelical, ele tem uma única vida. Essa única vida se passa, ora, na sua pátria verdadeira, que é o mundo dos espíritos, ora encarnado. Volta à pátria dos espíritos, depois de um tempo novamente regressa
ao corpo de carne, e isso ocorre quantas vezes a misericórdia do Pai entender necessárias para o nosso crescimento. Então nós não temos uma vida, nós temos experiências encarnatórias. Nós temos em cada uma delas uma personalidade, aquele nome que recebe quando aquela criatura retorna ao corpo de carne. Então, nessa experiência, eu sou Lúcio, mas já tive uma série de outras. Inclusive, sabemos, porque a doutrina nos diz isso, que o espírito reencarna, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, para poder aprender todas as experiências que lhes são necessárias. Porque tanto as experiências, né, porque passa um homem quanto porque passa uma mulher, são necessárias ao conhecimento do espírito. Então, isso ocorre em vários momentos da sua única vida, que é a vida imortal do espírito. Muito bem, meus amigos. Depois, na questão 275, Kardec desdobra, né, o conteúdo que já vinha trazido e pergunta: o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E eles responderam: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Eles ainda nos dão esse conselho. E no desdobramento da letra A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E aí os espíritos esclareceram a Kardec: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado? Ou seja, meus amigos, pode acontecer que aqui no plano encarnado uma pessoa detenha grande prestígio, títulos importantes, mas talvez não tenha aproveitado a encarnação para desenvolver as suas virtudes, os seus sentimentos. Talvez tenha perdido ou desprezado uma encarnação, dando importância unicamente às coisas da matéria. E é por isso que nós, na doutrina espírita, tanto falamos sobre isso. Nós precisamos nos reconhecer, a cada dia olhar para o espelho e falar: eu sou um espírito imortal, passando por uma experiência material que me parece longa, mas que frente à vida imortal do espírito não passa de um instante fugitivo, como eles mesmos nos disseram. Então, meus amigos, nós precisamos nos preocupar em nos prepararmos para aquilo que é o mais importante. Quando acabar essa encarnação, o que eu vou levar? Não vou levar os bens que eu adquiri com fruto do meu trabalho? Por mais legítimos que sejam os bens que eu adquira com fruto do meu trabalho, eu não vou levá-los, ficarão aqui. Eu vou levar as construções morais e intelectuais comigo, que eu possa aproveitar ao longo de toda essa vida imortal que eu ainda tenho pela frente, que todos nós temos pela frente. E aí, meus amigos, nós chegamos a essa segunda grande verdade, né? Nada de material tem valor no mundo dos espíritos. Né? Nós lembramos aquela passagem da Rainha de França, no capítulo 10, se não me falha a memória. Não, no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 8. A mensagem chama-se Uma Realeza Terrestre. Né? Nós não vamos lê-la aqui. Ela é assinada por uma rainha da França, mas uma coisa que nos é importante aqui é essa parte. Para granjear um lugar neste reino, no reino de Deus, né, no plano espiritual onde ela se encontra, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes.
e quantas lágrimas enxugastes. Então, esse é o patrimônio espiritual que nós levaremos, né? Dessa encarnação. Quanto bem conseguimos construir, quanto de virtude conseguimos trazer dentro de nós. E aqui na questão 278, uma pergunta muito interessante, né? O espírito que respondeu à questão 275, né, que a gente leu aqui, falou que os espíritos das ordens superiores e inferiores habitam, né, o plano dos espíritos. E aí Kardec perguntou: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E a resposta inicialmente deles é sim e não. Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Que eles convivem, eles estão no plano espiritual, mas que eles não se misturam, primeiro no sentido de confusão, de perda de identidade, de forma alguma. O espírito sempre, em todos os seus períodos, tanto de encarnado quanto de desencarnado, ele sempre mantém a sua identidade. Aqueles valores que ele construiu ao longo das suas existências, ele mantém aquilo. Quando desencarna, ele vai rever a vida, a encarnação que ele teve. Eu falei a vida, olha como a gente se trai. Ele vai rever a encarnação, a experiência material que ele teve. Ele vai aprender com os seus erros, ele vai ajudar os mentores, na medida da sua possibilidade, no planejamento da sua próxima encarnação, ele vai estudar profundamente, ele vai trabalhar profundamente, como aliás André Luiz, né, nos retrata, nos reporta em todas as obras daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, que começa com o nosso lar. Então o espírito faz muita coisa, então ele cresce, ele pode aprender, ele pode evoluir entre as encarnações, mas é no momento em que ele encarna que ele é colocado à prova de tudo aquilo que ele aprendeu. No contato com a matéria, naquele momento, é que ele vai conseguir dar o testemunho se ele aprendeu ou não aquela determinada lição. Quando ele aprende, maravilha, ele vai incorporando aquilo ao seu patrimônio. E se ele não consegue testemunhar o aprendizado, ele vai ter que passar novamente por aquelas situações. É como se um estudante, numa escola, repetisse o ano porque não conseguiu assimilar o conteúdo que era necessário para avançar para uma série superior, né, na sua escola. Então é isso que acontece. Ele vai estudar, vai fazer de tudo isso, vai participar de estudos, de trabalhos, de acordo com a sua possibilidade, com o tempo, né, que vai passando, mas ele vai novamente encarnar quantas vezes forem necessárias. E enquanto ele esteja esperando essa nova encarnação, nesse período entre duas encarnações, que nós chamamos de erraticidade, ele vai estar estudando, ele vai estar se preparando, e ele vai estar nessas relações, espírito a espírito, caracterizadas por essas perguntas e respostas, né? Pelas respostas das perguntas de Kardec. Muito bem, meus amigos. Aí na seguinte, a 279, Kardec perguntou o seguinte: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Ou seja, nós sabemos que quando o espírito desencarna, e essa é a terceira grande verdade, né, que nós extraímos desse estudo, é a lei das afinidades das vibrações. Tudo no mundo espiritual acontece segundo essa lei. Então, nós desencarnamos, nós iremos para junto daqueles que se afinizam ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, né? Os queridos se procuram, veremos à frente, tem uma questão sobre isso. Mas nós vamos formando grupos, grupos que se reúnem por essa lei da afinidade das vibrações. Então isso dita tudo, dita não só as companhias que nós temos, como dita também os ambientes em que nós conseguimos frequentar. Porque grupos de espíritos que não têm um desenvolvimento moral satisfatório, eles não conseguem chegar, não conseguem penetrar, vamos dizer assim, passar e estar em ambientes onde a vibração é caracterizada por uma frequência superior.
aqueles ambientes que são habitados por espíritos de maior envergadura. E isso, meus amigos, não estamos falando apenas de espíritos puros ou espíritos muito superiores. Existem patamares múltiplos, né? A gente percebe isso na própria literatura. Né? André Luiz, quando desencarna e depois do período que passou no umbral, vai fazer a sua recuperação na colônia de Nosso Lar, ele descobre que a sua mãe era um ser bem mais elevado do que aqueles que se encontravam ali naquela colônia. E ela habitava uma outra paragem. E para vir visitá-lo, ela tem essa autorização, mas ela passa por um processo de redução da sua vibração para poder estar em Nosso Lar junto com André Luiz. Então, né, como diz Simão Pedro de Lima, o palestrante, ele diz o seguinte: quem pode mais, pode menos. Ou seja, quem consegue transitar num ambiente de frequência maior, onde só os que têm essa vibração mais sublime conseguem habitar, esses conseguem ir a paragens habitadas por seres inferiores. Por um processo que eles vão fazer de adensamento do seu perispírito, da sua vibração, uma redução da frequência da sua vibração. Mas o contrário não se dá. Por isso que André Luiz não ia até onde sua mãe se encontrava, é ela que vinha até ele. Por isso que inúmeras missões, né, descritas nas obras de André Luiz, as equipes de trabalhadores de Nosso Lar iam até as paragens trevosas para resgatar aqueles irmãos que já estavam num grau mínimo de condição de irem para Nosso Lar. Né? Então, tudo isso tem a ver com a vibração. Né? Só pela transformação do ser, pela sua reforma moral, principalmente, é que ele vai alterar o patamar vibratório da sua essência, do seu corpo perispiritual, permitindo que ele esteja em ambiente ou da sua frequência vibratória ou de vibração inferior. Ele nunca consegue alcançar paragens superiores, a que permite a sua condição vibratória. E aqui uma coisa interessante, meus amigos, é justamente o momento em que André Luiz é resgatado depois de alguns anos no umbral, né? Tá logo no iniciozinho do livro Nosso Lar, passando por aquelas situações bastante desconfortáveis de quem está junto, né, de espíritos de baixíssimo, né, nível moral, que se comprazem em fazer o seu semelhante sofrer, se comprazem em assustar o seu semelhante, tudo aquilo que é narrado por André Luiz. Ele, depois de um bom tempo, ele finalmente consegue fazer um mergulho dentro de si e, com humildade, reconhecer, abrindo mão do orgulho que sempre o caracterizou naquela existência, naquela encarnação, ele consegue pedir a Deus, num arrobo d'alma, ajuda, porque ele não estava mais conseguindo lidar com aquela situação. Então, neste momento em que, sem perceber, ele entra em estado de prece, automaticamente ele passa a vibrar num patamar diferenciado. E nesse momento exato em que ele pede a Deus, de forma humilde, que ele seja ajudado, imediatamente se vê de frente de um benfeitor, né, um instrutor de Nosso Lar e dos trabalhadores que o vieram resgatar. Então, meus amigos, é tão interessante, né, falar quanto tempo, se eu tiver que ir para o umbral, eu preciso ficar no umbral? Depende. Talvez eu precise, porque a minha vibração esteja necessitando, ou talvez eu não precise. Para isso nós estudamos. Para isso é importante falar desse tipo de assunto. Porque, meus amigos, nós não estamos, como dizia a fundadora da nossa casa, a nossa querida Tia Vera, não estamos aqui de passagem, nós não estamos de viagem. Não viemos aqui a passeio, era a expressão que ela usava. O documento, meus amigos, que, vamos dizer assim, avaliza a nossa encarnação, não é um passaporte, a gente não veio para passear, a gente veio para trabalhar. O documento é uma carteira de trabalho. Então é importante a gente parar no meio da correria dos nossos dias, da vida material, das atribulações, de tudo que nos chama atenção na matéria, é importante a gente parar para pensar nisso.
porque nós estamos aqui nesse momento em que temos a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento dessas virtudes, se conhecer, não querer jogar sujeira para baixo do tapete. Como tantas vezes nós já percebemos determinados defeitos em nós, mas dá trabalho transformar os nossos defeitos, os nossos vícios, em virtudes. Esse é o nosso caminho, é uma fatalidade. Só que isso pode ser feito numa quantidade X de encarnações ou numa quantidade 100 vezes maior de encarnações. Quanto é que nós queremos? Porque enquanto nós não as desenvolvemos, meus amigos, nós passamos por situações de dor. É da lei. É importante, Deus quis que nós crescêssemos com base nos nossos próprios esforços, no trabalho no bem. Então viemos aqui, temos oportunidade. Só que muitas vezes, quando percebemos que temos que mudar alguma coisa, vou deixar essa para a próxima encarnação. Só que à frente eu vou recolher os efeitos das atitudes que foram desalinhadas com a lei de Deus, porque eu não estou afim de me realinhar à lei de Deus. Eu não estou com disposição para me dar ao trabalho, porque dá trabalho, de desinvestir em mim os meus vícios. Parar de cultivá-los. Sabe aquela expressão que muitas vezes fala, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Claro que nós vamos mudar. Mas quanto a gente vai precisar passar por experiências de resgate e de dor para a gente poder se decidir em fazer logo essa mudança? Então é isso que a gente tem que pensar, meus amigos. É isso que esse tópico está trazendo para nós como ensinamento, não é? E depois, meus amigos, nós temos aqui 282, Kardec perguntou como se comunicam entre si os espíritos. E a passagem de Jesus com Públio Lentulus já nos deu a entender. Jesus colocou a destra sobre a fronte do senador e fez a comunicação como os espíritos fazem, de mente a mente. Por isso que nas palavras de Emmanuel ele dizia que era como se ele estivesse ouvindo de espírito a espírito, de coração a coração, inclusive porque os idiomas que no mundo encarnado eles falavam eram distintos. Então essa é a comunicação. A resposta fala, eles se veem, se compreendem. A palavra material é só reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Então, meus amigos, como os espíritos dizem, eles se veem e se entendem, se compreendem pelo poder do pensamento, por essas ondas que nós emitimos constantemente e que quando estamos sem o envoltório carnal nós conseguimos perceber plenamente. Depois, mais à frente um pouco, na questão interessante essa, na questão 284, Kardec pergunta, como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar as suas individualidades e distinguir-se um dos outros seres espirituais que nos rodeiam? E aí a resposta, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo dos homens, entre os homens. Ou seja, quando nós estamos desencarnados, nós temos um corpo espiritual que, muitos dizem que é a forma daquele que deixou o corpo carnal na Terra. Na verdade, o corpo material de carne é que é uma réplica, ele é moldado pelo perispírito. Então, cada vez que nós vamos reencarnar, o nosso corpo físico ele vai ser moldado pela forma como o perispírito está. E o perispírito, que tem a característica da plasticidade, ele é, com a ajuda dos benfeitores espirituais, trabalhado para que o corpo físico tenha exatamente a forma que lhe seja necessária para ser útil naquela existência. Então ele vai continuar a ser distinto, ele vai se olhar, o outro vai vê-lo como ele próprio via quando encarnado. E mais interessante ainda é a seguinte, já caminhando para o final do nosso estudo. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo conhece o amigo, e os espíritos disseram perfeitamente, e assim de geração em geração. E no desdobramento, Kardec perguntou, como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E a resposta é, vemos
a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. O nosso corpo espiritual, meus amigos, o perispírito, ele registra todas as nossas existências. E é difícil para a gente imaginar isso, mas ele tem uma plasticidade de uma forma que ele registra, inclusive, as nossas feições físicas de encarnações anteriores. Não temos a mesma feição física em todas as encarnações. Então, se quando eu desencarno, via de regra, eu levo a forma no corpo espiritual da minha última existência corpórea, como alguém que me conheceu 2, 3 encarnações antes, como vai me reconhecer? Porque quando ele olha o meu perispírito, ali está registrado. E reflete como um espelho, daí os espíritos falarem. Lê-se como em um livro. E aí, para a gente caminhar já para a finalização, na questão 296, Kardec perguntou o seguinte: deixando os despojos materiais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Essa é sempre uma questão que a gente quer saber, não é verdade? Ou seja, quando eu desencarnar, os meus amigos, os meus parentes, meus entes queridos, eu vou vê-los, vou reconhecê-los, eles vêm ao meu encontro? E a resposta é: imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ele se reconheça a si mesmo e alige o véu material. Ou seja, quando o encarnado desencarna, ele leva consigo aquela impressão de encarnado. Ele leva a forma de pensar ainda como encarnado. Muitas vezes ele vai demorar, inclusive, para perceber que desencarnou. Porque ele vai ter um corpo que é a semelhança daquele corpo que ele tinha. Muitas vezes não, inclusive com os mesmos defeitos físicos que ele tivesse. Então, se ele tinha um problema físico, vai continuar no seu corpo espiritual, até que aquilo seja superado. Mas então ele tem essa dificuldade. Nesse tempo que ele vai levar para se entender nessa nova realidade, é o tempo que normalmente vai levar para ele encontrar os seus queridos do coração. Mais uma razão para que a gente pense bastante nisso. Pense que a gente vai desencarnar, porque faz parte da nossa vida, e a gente, ao invés de ter um momento de tristeza, vai ter um momento de alegria e encontrar aqueles que são saudosos aos nossos corações, os nossos parentes queridos, os nossos amigos, os nossos amores. Então é um momento de reencontro. Então é algo para a gente realmente valorizar muito, né? É muito da misericórdia. E para finalizar, a 290, ele pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? E aí a resposta é: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Por quê, meus amigos? Uma coisa é se encontrarem. Se encontrarem, certamente se encontrarão. Outra coisa é se eles vão poder permanecer juntos. E isso volta à lei da afinidade das vibrações. Nós precisamos estar no mesmo patamar evolutivo. Se eu permito que os meus amores evoluam, porque isso é da lei, mas eu me atraso na evolução, eu vou ter dificuldade em estar com eles, em conviver. Vou encontrá-los, porque eles sempre poderão me visitar. Mas se eu ficar para trás, eu vou precisar correr para estar no mesmo nível, no nível pelo menos aproximado, para que eu consiga ser compatível com a vibração do local onde eles habitam. Então é muito importante esse estudo, meus amigos. A gente possa realmente dedicar tempos dos nossos dias pensando na necessidade que nós temos dessa preparação, tendo a consciência de que é um fato. E convenhamos, se nós sabemos que existe um fato, como a desencarnação, e que vamos passar por um período de ajuste até nos reconhecermos bem no plano espiritual, vamos trabalhar para essa melhoria. É isso que propõe a doutrina espírita. Então, meus amigos, eu espero que esse estudo tenha sido útil para cada um de vocês, como foi, sinceramente, para mim. E, finalizando o nosso encontro, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos à figura de Jesus, dizendo a Ele: Mestre querido, a gratidão é o sentimento que nos envolve o coração ao final desse estudo, desse convívio com os espíritos amigos
que nos orientaram, nos intuíram, e desse convívio tão amoroso, tão gracioso aos nossos corações, nós aproveitamos para, com essa leveza que nos envolve, pedir aos amigos espirituais, a Ti, Jesus, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado esse momento de estudo. Graças a Deus.